Olá pessoal, Eugênio Veronese de volta por aqui para a gente poder retomar aquele bate-papo muito gostoso, aquela comunidade que fala bastante de luta. E nesse ano de 2025, que o ano seja maravilhoso para todos vocês. Mas vamos falar do Ultimate, porque nós tivemos o primeiro UFC desse ano e foi logo um UFC recheado de lutadores brasileiros e na luta principal, uma revanche, um embate que nós já tínhamos visto, envolvendo uma gringa brasileirinha e uma brasileirinha nata lá de Minas Gerais. Mackenzie Dern versus Amanda Ribas foi a luta principal do primeiro UFC do ano de 2025. Também tivemos mais 6 brasileiros performando nesse card e vamos trocar uma ideia. Primeiro brasileiro a colocar o pé dentro do UFC Apex para o ano de 2025 foi Bruno Lopes, que tinha na sua frente um daqueles gringos complicados. O Magomed Ghaziasulov é um cara difícil, tem uma trocação bem polida, bate bem, se movimenta com inteligência. Porém, o mais inteligente nessa luta foi o Bruno Lopes, porque conseguiu se movimentar, lutando de uma maneira contra-golpeadora. Ele bem inteligente, o tempo todo se movimentando na evasiva, mas deixando muitos golpes no Ghaziasulov, que não conseguiu resistir. Bruno Lopes saiu com uma vitória na decisão unânime e foi logo o primeiro brasileiro abrindo realmente o ano de 2025 para a gente com a contagem positiva. Depois disso tivemos a Nicole Cagliari, que enfrentou uma lutadora complicada. Ernestina Caricati é muito grande para a divisão e sabe se aproveitar muito bem da sua envergadura. Justamente aí, a Cagliari teve muito trabalho, menor, tinha que o tempo todo entrar, procurando se movimentar e quebrar a barreira da distância para conseguir colocar os seus golpes. Caricati, de uma maneira inteligente, assim como Bruno Lopes fez, conseguia colocar mais volume, conseguia de fato colocar muitos golpes na Cagliari. A Cagliari até teve um bom jogo de domínio, conseguiu quedar algumas vezes a Caricati, mas o volume de golpe, principalmente a contundência que a Caricati conseguiu aplicar na Cagliari, fez com que ela saísse realmente vitoriosa do combate. A brasileirinha não conseguiu, mas foi uma decisão dividida, uma split decision, mostrando para todo mundo que foi de fato uma luta muito dura. O terceiro brasileiro a colocar o pé dentro do cage foi Thiago Moisés, que teve pela sua frente Trey Ogden. O Trey Ogden é um cara grande para a divisão. Thiago Moisés não é um dos maiores pesos leves, mas o Trey tem um jabzinho muito chato. Desde o início da luta, aquele jab dele vai achando realmente, vai começando a conectar, ele vai ganhando mais confiança nesse seu golpe de segurança e vai colocando cada vez mais força, cada vez mais potência. Muito rápido, inclusive, um cara grande, porém com muita velocidade. Trey Ogden deu muito trabalho para o Thiaguinho Moisés, mas Thiago Moisés tinha um plano muito bem traçado, conseguia quedar, conseguia levar a luta para o solo e sempre que botava a luta para baixo, era ele que dominava, era ele que tinha realmente o protagonismo do combate e saiu vitorioso na decisão unânime. Thiago Moisés, mais um brasileiro colocando 2-1 para a gente já nesse início do ano de 2025. Terceiro brasileiro foi Marcos Túlio, e aí sim, hein? Pegou o Ihor Potieria, esse lutador que a gente conhece, o cara que pegou Maurício Shogun no seu último combate aqui no Rio de Janeiro, e o Ihor Potieria conseguiu vencer o Shogun, o cara que chegou ao Ultimate Fight com muita pressão, realmente fazendo bastante barulho na divisão, porém não vem se apresentando tão bem assim nos seus últimos combates. Foi para essa luta meio que por um tudo ou nada. E o Marco Túlio, que não tinha nada a perder, de maneira bem inteligente, está chegando agora ao Ultimate, teve calma, sabia que o Potieria iria cometer os seus erros e conseguiu capitalizar em cima. Mãozinha muito dura do Marco Túlio, conseguiu seu nocaute ainda no primeiro round, nocaute técnico muito importante para ele, que chega realmente com tudo na divisão, vencendo esse lutador que, como eu disse, não vinha muito bem, mas é um cara muito bem visto na divisão, um cara que já tem um nome forte, e é sempre legal a gente conseguir uma vitória, principalmente um TKO ainda no primeiro round. Felipe Bunes foi outro lutador que também resolveu a sua luta rapidamente, ainda no primeiro round. Felipe Bunes pegou o José Johnson, um cara bem grande para a divisão e que chegou e falhou feio na balança. Chegou bem mais pesado, Felipe Bunes aceitou o combate mesmo assim, entrou menor, era muito claro. Durante o transcorrido do combate, ali no pouquíssimo tempo que a gente teve, a sensação que ficava pra gente era que o José Johnson era um cara de uma divisão acima do Felipe Bunes. Porém, tecnicamente, Felipe Bunes tirou onda, porque assim que conseguiu grudar, mostrou que realmente esse jiu-jitsu lá da Pitbull Brothers é de altíssimo nível. Conseguiu encaixar ali aquele armlock duríssimo. Eu, inclusive, fiquei nervoso e tive a sensação
de que o José Johnson bateu antes mesmo de quando o árbitro conseguiu ver realmente ele batendo. A sensação é que ele chegou por 2 vezes ali a ameaçar bater, deu achei alguns toques, mas a luta ia transcorrendo, um scramble, as tentativas de fuga do armlock dele muito plásticas, girando bastante, foram confundindo o árbitro até que sim, Felipe Bunes conseguiu trazer o braço, botar a posição no talo, forçando o José Johnson a ter que se entregar no combate. Fantástica essa finalização do Bunes e também ainda no primeiro round. Agora Cezinha Almeida versus Abdulrazak Alhassan. Abdulrazak Alhassan mostrou que é um cara perigoso, porque mesmo na parte da trocação, onde o Cezinha Almeida é realmente um kickboxer de altíssimo nível, e a gente sabe o poder que ele tem, e principalmente a larga experiência em enfrentar vários lutadores com estilos muito distintos, César Almeida não vai ser surpreendido facilmente, porém, Abdulrazak Alhassan conseguiu colocar uma mão muito boa no Cezinha Almeida, deu aquela balançada, e aí foi o princípio do fim, porque o Abdulrazak se empolgou, partiu para dentro do Cezinha Almeida em busca do nocaute, achou que seria fácil. E o Cezinha, de maneira inteligente, se fechou rapidinho, engoliu ali 2 movimentos de cruzado, mas jogou o seu cruzado, bateu junto e pegou na ponta do queixo, conseguindo conectar um nocautaço no Abdulrazak Alhassan, que caiu, ficou mal, demorou bastante para levantar. Depois que conseguiu ficar de pé, precisou de auxílio dos seus corners, dos seus parceiros, e até para sair de dentro da arena, um bom tempo depois, descer as escadas, teve que ser auxiliado para justamente não tropeçar e piorar ainda mais a situação. Nocaute brabo, duríssimo, inclusive valendo bônus para Cezinha Almeida. Vamos agora falar da luta principal da noite. Mackenzie Dern versus Amanda Ribas é um combate muito empolgante. Todos nós vimos na primeira luta a Amanda Ribas conseguindo circular muito, girar bastante e com bastante velocidade, uma trocação com muito mais velocidade, ela conseguiu rechaçar a Mackenzie Dern. Saiu vitoriosa do primeiro combate entre as duas, mas a gente não pode esquecer, Mackenzie Dern tinha acabado de dar à luz a sua filha apenas 4 meses após ter tido todo esse trabalho feminino. Ela já estava lá dentro realmente do cage. Perguntarmos, todos nós nos perguntarmos, ela teve um camp, ela teve realmente tempo de preparação, ela conseguiu se dedicar de verdade, mas a Mackenzie estava muito empolgada com toda a sua carreira, querendo realmente mostrar serviço dentro do MMA, e foi para o combate, e a Amanda Ribas conseguiu sair com a vitória. Dessa vez, a gente teve as duas se enfrentando, porém, todas elas vindo com bom tempo de preparação, podendo realmente focar. A Mackenzie Dern agora já estabelecida realmente como a sua maternidade, agora sim, nos momentos de combate é apenas a lutadora, aquela multicampeã mundial de jiu-jitsu, muito focada que vem para os seus combates. Fez o dever de casa e lutou com uma maneira bem inteligente. Acho que ela mesmo sabia que no primeiro combate entre as duas ela não estava realmente no seu prime. E vem evoluindo também a Mackenzie, entendeu que precisa um pouco mais de wrestling, precisa melhorar as suas entradas de queda, os seus posicionamentos, e principalmente, quando estiver no solo, quando conseguir levar a sua adversária para o solo, mesmo que esteja em posição de desvantagem, utilizar esse jiu-jitsu maravilhoso que ela tem, para conseguir aí sim assumir as posições de vantagem. Então, mesmo que ela não consiga aplicar uma queda muito boa, mesmo que ela seja quedada, utilizar o jiu-jitsu dela para poder fazer as inversões, foi algo que ela trabalhou bastante nesse combate. Ela entendeu que a Amanda Ribas tinha um judô muito duro, tinha uma dificuldade de colocá-la para baixo e ficar já na posição de vantagem desde o início. Então ela aceitava as quedas e ali naquele scramble de solo ela conseguia raspar, utilizando movimentos muito inteligentes, por vezes utilizando kimura, por vezes utilizando ganchinhos, utilizando ali as suas bases, fazendo raspagens mesmo utilizando seu quadril. Ela sempre assumia a posição de protagonismo no solo e dava muito trabalho para a Amandinha. Ela conseguiu uma finalização fantástica bem no finalzinho do round. A Amandinha até procurou se defender bastante do armlock, mas a Mackenzie deixou claro que no jogo de solo existem níveis e a Amanda Ribas precisava ter entendido isso e não poderia ter aceitado esse jogo de solo contra uma perigosíssima multicampeã mundial. Mackenzie saiu com a vitória em cima da Amandinha Ribas, uma vitória por finalização com armlock lindíssimo.
Esse foi o primeiro Ultimate Fight que nós tivemos nesse ano de 2025. Eu vou estar por aqui com vocês, cobrindo todos os Ultimates, falando de tudo que vai estar acontecendo no maior evento de MMA do mundo, mas também falando bastante com todos vocês a respeito de todos os grandes eventos que a gente tem. E principalmente falando também com vocês a respeito do cenário nacional. Vou falar muito a respeito do Jungle Fight com vocês aqui nesse meu canal, nesse nosso canal, nesse nosso ponto de bate-papo, para que a gente possa fofocar, trocar ideia, trocar informações e principalmente manter essa comunidade muito ativa e manter um bate-papo sempre bem saudável a respeito do mundo da luta. Vou falar muito do Jungle porque, como vocês sabem, sou o narrador do Jungle Fight Oficial, estou sempre presente em todas as edições. Inclusive, o ano passado foi um ano de consolidação dessa minha posição dentro do Jungle e isso acabou tirando muito tempo para que eu pudesse estar me dedicando realmente ao canal, mas agora eu tô de volta para que a gente possa trocar sempre essa ideia. É um prazer estar aqui com vocês e saibam, eu amo os esportes de combate, amo esse canal e aqui ainda é só o começo. Vem comigo. Hey!